convidando o professor Pedro Henrique Nogueira, que vai falar sobre convenções processuais do projetado Código de Processo Civil. Eu vou ler rapidamente um resumo do currículo do professor Pedro Henrique Pedrosa Nogueira. Ele é doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Direito, professor, graduação e mestrado da Universidade Federal de Alagoas, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, e membro fundador da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo, professor da rede de ensino LGF, advogado, alagoano, nordestino, como todos nós. E ao final da palestra, esse livro de autoria do professor Pedro Henrique e do Fred Dedier será sorteado entre os presentes. É a Teoria dos Fatos Jurídicos Processuais. Com a palavra, professor. Boa tarde, doutor Sabino. Eu quero agradecer pelo convite de estar aqui nesta tarde. Queria também externar em público o agradecimento ao nosso querido professor Erval, que esteve aqui e, como já adiantou o nosso amigo Henrique Mota, certamente deu um show. Eu não assisti a palestra, mas eu não tenho dúvida de que houve um show precedente vinculante do Ervalzinho, e certamente ele também pediu para ajudar o Ervalzinho. Eu não assisti a palestra, mas eu sei. Então, eu quero externar aqui o agradecimento. O professor Erval é um dos grandes nomes do Nordeste, é um dos grandes pensadores do Nordeste, e o Nordeste que vem produzindo também, ultimamente, tem dando sua contribuição para o pensamento processual. Essa tarde aqui tivemos grandes nomes. Eu tive a oportunidade de assistir essa brilhante exposição do professor Henrique Mota, que foi antecedida da excelente palestra do professor Daniel Miranda, e o professor Rodrigo Marinho também participou, o professor Lúcio Delfino, que não é propriamente nordestino, mas um professor que a gente já conhece e que certamente tornou este dia um dia de todo especial. Então, para mim é uma honra, uma satisfação estar presente aqui neste evento, um evento já tradicional do calendário jurídico do Brasil, e nós estamos discutindo temas relacionados ao novo Código de Processo Civil. E certamente o novo Código de Processo Civil proporciona discussões palpitantes, como nós tivemos aqui agora há poucos minutos. Na verdade, é um momento especial, porque estamos na iminência de ter um novo código. O código já superou aquela fase embrionária de sugestões e críticas, e hoje nós temos já um código muito bem encaminhado. Nós já sabemos praticamente como será esse código. Alguma mudança tópica ou pontual poderá e certamente acontecerá no Senado, mas o cerne desse novo código nós já o conhecemos, e alguns pilares desse código já foram aqui apresentados, como o princípio da cooperação, tratado pelo professor Daniel Miranda. E eu me lembrei, Daniel, eu dando aula do mestrado ontem, e vejo como no Brasil esse tema é um tema ainda pouco desenvolvido. Apesar de haver um consenso doutrinário em torno do princípio da cooperação, com poucas divergências, mas é praticamente consensual de que existe o dever de consulta que decorre do princípio do contraditório. E uma aluna, que é uma aluna minha no mestrado, na aula que a gente ministrou essa semana, me fez uma provocação. Professor, quer dizer que todas as questões de ofício agora o juiz vai ter que dialogar com a parte? Então quer dizer que ela é magistrada, né? Então ela disse, quer dizer então que quando eu perceber que um litigante de má-fé se comporta de forma desleal no processo, eu vou ter que dizer, manifeste-se sobre a sua má-fé? Então isso é impensável. E ela me perguntou, e aí, professor, vai ter dever de consulta nisso? Quer dizer, eu vou ter que pedir para que ele diga que não está de má-fé? São problemas novos. A gente não está acostumado a lidar com esse problema. E, apesar do Código prever expressamente no artigo 10, nós já temos condição de aplicar o princípio da cooperação a partir do princípio do contraditório, mas temos grande dificuldade de fazê-lo, porque o manuseio dos princípios ainda encontra uma certa barreira no Poder Judiciário.
E o tema dos precedentes também, que foi tratado aqui, é um tema importantíssimo. Nós precisávamos de um tratamento aos precedentes. O professor Henrique Moto foi muito feliz enfim, nós podemos até não concordar e podemos até achar que isso pode, de certa maneira, excluir a participação, o acesso aos tribunais superiores e, de certa maneira, excluir o juiz de primeiro grau da construção dos próprios precedentes, porque a ideia é que uma tese firmada em um recurso repetitivo ou incidente de resolução de demandas repetitivas vincule o juiz de primeiro grau, sem que ele possa, em muitas oportunidades, contribuir. Isso, de certa maneira, engessa ou restringe a contribuição judicial na formação dos precedentes. Mas isso, sendo bom ou ruim, isso é um fato que vai acontecer. Nós sabemos que o Código vai ser aprovado com essa sistemática, e nós vamos ter que nos preparar. Então, é muito oportuno essas discussões em torno desse novo Código. E dentre os temas que o novo Código vai trazer, que nós podemos considerar um tema verdadeiramente novo, diz respeito a um dispositivo específico que foi introduzido durante a tramitação legislativa do projeto, é o artigo 191 do Código. Esse artigo 191 prevê o que se denominou de cláusula geral dos negócios processuais. E aí, propriamente, a gente entra no tema das convenções processuais, porque as convenções processuais não são estranhas ao sistema em vigor. Se nós falarmos, ou se nós tratarmos as convenções com uma noção ampla, todos os acordos, todos os negócios jurídicos que se celebram no processo podem ser tratados como negócios ou como convenções processuais. O novo Código procura valorizar as convenções, procura disciplinar pela primeira vez a mediação, e esse é um ponto que eu considero extremo avanço no novo Código. Acho que a mediação é fundamental. Nós não podemos prescindir da mediação em certos tipos de conflitos de família, por exemplo. Não dá para imaginar que um conflito de família hoje possa tentar ser solucionado sem fazer uso da técnica da mediação. E hoje a mediação é feita. Alguns tribunais, inclusive, conseguiram estabelecer, institucionalizar centros de mediação. Não sei se aqui no Ceará já acontece. Mas o Código vem disciplinar, do ponto de vista processual, como se dá a mediação. E eu tenho experiência, e há pelo menos 10 anos que eu lido com conflitos de família como advogado, eu não trabalho como docente na área de família, mas como advogado. Meu escritório acompanha certos casos de família, e a gente observa que, pela falta da mediação no passado, nós conseguimos ou nós não eliminamos determinados conflitos de forma muito mais eficiente do que conseguimos eliminar através das técnicas usuais. Eu me lembro que para ilustrar essa constatação, há aproximadamente 12 anos atrás, um cliente nos procurou no escritório com uma ação de alimentos, uma simples ação de alimentos. E é uma questão muito simples. Ele se divorciou e, depois de 12 anos de separado de fato, ele recebe a citação como réu em uma ação de alimentos promovida pela sua ex-esposa. A ex-esposa, que não trabalhava, que por opção do casal resolveu simplesmente cuidar do lar, agora deseja receber do ex-marido, anos depois, alimentos. Não consegue mais se inserir no mercado de trabalho, ela deixou de trabalhar por opção do casal, e em função disso ela necessita manter o padrão de vida, enfim, e ajuiza uma ação de alimentos. Algo aparentemente normal, mas que começou a tomar uma proporção absurda, porque logo em seguida as 3 filhas do casal, todas maiores, ajuizaram também ações de alimentos contra o pai. E esse pai começou a ser vítima de uma avalanche de demandas judiciais. Foi instaurado um procedimento investigatório no Ministério Público do Trabalho. Ele foi denunciado por fraude às relações de emprego, porque
por vontade própria, ele registrou uma das filhas como empregada de sua empresa, apenas para permitir que ela contribuísse para a Previdência e antecipasse a sua aposentadoria, ou seja, algo que em proveito da própria filha. E aí a filha fez uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, a denúncia de fraude e alienação de trabalho, porque seria um contrato de trabalho simulado, enfim. Então isso virou um inferno na vida desse cidadão. E ajuizaram ação de uso capião contra ele, porque no momento da separação ele transmitiu um veículo, mas ele se esqueceu de transferir, de promover a transferência junto ao Detran, o registro do veículo. Então ajuizaram ação de uso capião do veículo. Então assim, todo dia era uma ação diferente, ele já esperava. E no final das contas, todo esse problema seria muito bem conduzido se a família tivesse passado por sessões de mediação. Porque a mediação permite que você descubra, você faça a diferença entre o problema e os interesses ocultos. Então, nesse particular, o novo código representa um avanço extraordinário. E além dessas convenções, como a mediação, como a conciliação, com a qual nós já nos acostumamos na praxe forense, o Código também prevê, lá no artigo 191, a cláusula geral de negócios processuais, que são convenções, são acordos, são negócios jurídicos que têm como objeto o procedimento. Vejam que é diferente. Você, quando celebra um acordo, você estabelece uma convenção, você firma um negócio jurídico com o seu adversário, mas o objeto é o direito litigioso. Mas nas convenções processuais o objeto é o processo. Porque às vezes as partes estão em litígio e querem permanecer em litígio, mas as partes podem ter consenso sobre como resolver o conflito. Às vezes as partes não conseguem chegar a um consenso sobre o conflito, mas chegam a um consenso sobre como resolver aquele conflito. Até porque decidir, se eu decido que quero litigar, isso não deixa de ser uma convenção, né? Eu convenciono com o meu adversário que vamos continuar brigando. Isso não deixa de ser uma convenção. Mas eu posso querer convencionar com o meu adversário como nós vamos resolver esse conflito. E isso, vejam, isso acontece até em formas mais rudimentares. Na guerra existem convenções de procedimento. Há convenções por meio das quais se estabelece um cessar-fogo quando uma das nações em guerra hasteia uma bandeira branca. Esse é um cessar-fogo, isso é uma convenção. Vejam, até na guerra, uma situação aberrante, mas as partes que muitas vezes não conseguem o consenso sobre o conflito, mas conseguem estabelecer pontos de consenso sobre como resolver aquele conflito. Eu me lembro que quando eu era criança, havia aquelas briguinhas entre os vizinhos, brincadeira de luta, que hoje se profissionalizou e se chama MMA. Mas na minha época de criança isso era brincadeira. E haviam regras de procedimento, regras de como lutar, como brigar. Por exemplo, não se podia dar chute no testículo do adversário. Então essa é uma convenção de procedimento. Vejam que as pessoas estão em consenso de que querem brigar, mas a briga deve obedecer certas regras que são previamente convencionadas. Isso vale para o processo civil também. Nós temos no Código de Processo Civil em vigor formas de convenção de procedimento. Só que o Código de Processo Civil de 73 é tímido nesse aspecto. O Código estabelece algumas amarras, algumas dificuldades para a celebração de convenções de procedimento. Mas mesmo assim, existe uma certa abertura. Por exemplo, eu já cansei de ver execuções convencionadas. Isso pode parecer estranho, mas eu já tenho visto com certa frequência. As partes podem convencionar, por exemplo, o valor de avaliação do imóvel para fins de execução. Isso tem uma repercussão prática extraordinária. Porque se as partes entram em acordo prévio sobre qual vai ser o valor de avaliação, eu facilito a futura adjudicação. Eu facilito uma futura alienação por iniciativa particular.
as partes podem convencionar previamente qual bem vai ser penhorado, um pacto de penhora. Vejam, isso é uma convenção do sistema em vigor, não estou falando do novo CPC. Mas o que o CPC faz é justamente dar um passo extraordinário no sentido de ampliar essas formas de consenso. E o 191 do CPC projetado permite que as partes convencionem sobre os seus ônus, direitos, faculdades e obrigações processuais. Quer dizer, toda e qualquer forma de ônus processual pode vir a ser objeto de uma convenção, de um acordo, de uma transação. Por exemplo, nós temos um pacto que é muito interessante, que é o pacto de negociação do prazo processual. Esse pacto hoje não pode ser estabelecido pelo sistema em vigor, porque o Código de Processo Civil de 73 proíbe expressamente a alteração, a ampliação de prazos peremptórios. Só pode haver convenção sobre os prazos dilatórios. Mas, por exemplo, eu não posso convencionar com o meu amigo Henrique Mouta que no nosso litígio o prazo para contestar será de 20 dias. Hoje essa convenção não poderia ser feita. Mas com o novo CPC, a partir do artigo 191, essa seria uma forma válida de convenção. Então, vejam, qual o prejuízo que se teria em permitir que as partes, se conseguiram estabelecer pontos de consenso, por que restringir, por que impedir que as partes possam, pelo menos, se elas já não conseguem negociar a solução do conflito, que elas consigam negociar como resolver aquele conflito. Existe um certo preconceito, e isso é um problema histórico, um problema doutrinário. Existe um certo preconceito no Brasil com a figura dos negócios jurídicos processuais. Esse preconceito se explica porque, a partir do momento em que se admitem essas figuras dos negócios processuais, se abre uma porta no processo para uma porta de entrada para o direito material. E aí alguns, sobretudo os tradicionais, os clássicos, enxergam nessa abertura de porta um regresso do ponto de vista da autonomia científica da ciência processual. A partir do século XIX, o processo passa a ser tratado como uma ciência independente do direito material. E a partir do momento em que se abre no processo o espaço para uma figura como essa, os negócios jurídicos, isso seria, de certa maneira, uma abertura de portas. Porque toda a construção doutrinária dos negócios jurídicos está no direito civil, nós não podemos negar isso. Embora os negócios jurídicos não sejam exclusivos do direito civil. Existem negócios jurídicos administrativos, existem negócios jurídicos tributários. É muito comum encontrar, por exemplo, parcelamentos tributários, moratórias tributárias. Isso são negócios jurídicos tributários. Mas a matriz teórica dos negócios jurídicos nós encontramos no direito civil. E a partir do momento em que nós admitimos a negociação de atividades que seriam tipicamente públicas, é como se o processo estivesse dando um passo atrás. Então, de certa maneira, existe ainda no Brasil alguma resistência doutrinária à própria existência de negócios processuais. Há um professor baiano, por quem eu tenho uma grande admiração, que é o professor Calmon de Passos. O professor Calmon de Passos, vejam só, o professor Calmon de Passos, eu já presenciei o professor Calmon de Passos proferindo uma palestra e fazendo o auditório chorar. Vejam que isso não é pouca coisa. Isso é simplesmente extraordinário. Alguém proferir uma palestra em processo civil e fazer a plateia chorar. Não de desgosto, obviamente, que isso é muito fácil. Mas as pessoas se emocionarem com o processo civil é algo absurdo. E o Calmon de Passos fazia isso. O Calmon de Passos fazia 1000 pessoas chorarem no auditório numa palestra sobre processo civil. E o Calmon de Passos era refratário a essa ideia dos negócios processuais. O professor Dinamarca, de São Paulo, também tem uma resistência forte a essa figura dos negócios jurídicos processuais. Justamente porque seria um ponto de contato perigoso para eles, entre um ponto de contato que poderia comprometer essa autonomia científica que foi conquistada pela ciência processual. Mas, rigorosamente,
nós não estamos falando, se nós pensamos que no Brasil há em vigor, independentemente da adoção do novo código, da aprovação do novo código, há um modelo de processo civil de corte cooperativo que se extrai e se constrói a partir do princípio do contraditório. Essa é a matriz do modelo de processo cooperativo. Se nós entendemos e tomamos isso como premissa, nós podemos facilmente perceber que a abertura do processo para a participação dos litigantes não significa uma privatização do processo, mas sim uma forma de democratizar, porque democratizar é essencialmente participar. E a partir do momento que você confere às partes, aos litigantes, o poder de estabelecer como vai ser o seu procedimento, você está admitindo que as partes, de certa maneira, também interfiram, participem e democratizem o processo. E, a meu ver, isso é extremamente válido, isso é extremamente interessante. Claro que isso não vai resolver os problemas, talvez não resolva a grande parte dos problemas que nós temos. Mas o novo CPC tem essa característica. O novo CPC traz uma multiplicidade de instrumentos, cada qual fazendo frente a um determinado tipo de problema. Então, para o problema das demandas massificadas, o Código dá as suas soluções. A expansão do modelo de precedentes vinculantes, os diversos incidentes de coletivização. E para estabelecer formas de qualificação da resolução de conflitos, o Código estabeleceu também essa abertura, que é a cláusula geral de negócios processuais. Então, percebam, há uma infinidade, eu já fiz uma conta, eu já analisei o Código, todos os artigos do projeto, e já identifico, por uma leitura simples, você já identifica com facilidade mais de 40 espécies de negócios processuais, mais de 40 tipos de convenções de procedimento. Convenções, muitas das quais absolutamente novas para nós brasileiros. Essa que eu citei há pouco é uma delas. É uma convenção para a estipulação do prazo recursal, ou convenção para a estipulação do prazo para a defesa. Vejam que isso é extremamente interessante. Quer dizer, eu tenho eu celebro um contrato, e no contrato eu já estabeleço que, se houver algum litígio que advenha daquele contrato, os prazos serão aqueles que as partes convencionaram. O prazo não vai ser o que está lá no procedimento comum do Código de Processo Civil, mas sim aquele prazo diferenciado que as partes combinaram. As partes vão poder celebrar determinados acordos, excluindo determinadas instâncias. Isso eu também considero extremamente válido. Eu posso convencionar, se eu tenho um litígio com o meu amigo Daniel Miranda, nós podemos, em tese, convencionar que aquele litígio será decidido apenas em primeira instância. Ou seja, nós dois estamos estabelecendo uma renúncia prévia bilateral a um recurso de apelação. Hoje há uma grande polêmica sobre isso. Hoje a doutrina diverge sobre se isso seria ou não possível. Com o novo CPC, essa polêmica vai deixar de existir. Embora existam riscos, a gente sabe, é extremamente complicado você estabelecer uma renúncia prévia em face de uma sentença cujo teor é ignorado. Então, eu estou pré-abdicando da apelação sem saber o que vem na sentença. Sem dúvida nenhuma que isso é perigoso. Mas é apenas uma das formas possíveis de negociação. Vejam que as partes podem convencionar formas diferentes de produção de prova. As partes podem excluir, por exemplo, prova testemunhal. As partes podem convencionar como vai se dar a produção da prova documental no processo. As partes podem escolher quem vai ser o perito da causa, algo que não é possível hoje. Hoje quem nomeia o perito é o juiz. A nomeação do perito é ato privativo do juiz. Mas as partes podem estar em consenso de que querem alguém, fulano de tal, para ser perito. As partes confiam naquele perito. Então, por que impedir que as partes escolham aquele indivíduo? Isso é extremamente válido porque abre a possibilidade para que as partes também construam a solução do problema. Se elas ainda não estão preparadas para solucionar o conflito, que pelo menos elas solucionem, de certa maneira, com amplitude variada, como aquele conflito será resolvido.
vejam, os pactos de suspensão do processo. Nós temos hoje uma regra, no artigo 265 do Código em Vigor, que permite que as partes convencionem a suspensão do processo. O problema é que essa suspensão só pode vigorar no máximo por 6 meses. Isso cria um problema prático extraordinário. Eu já me deparei com uma situação em que um grande grupo societário, após anos e anos de conflito, conseguiu se compor. E, obviamente, em função da complexidade das relações, a complexidade das empresas que estavam envolvidos no grupo, os negócios, os acordos que foram celebrados foram também complexos. E as obrigações pactuadas são obrigações continuadas, obrigações que durariam 3 anos até serem plenamente implementadas. E esse acordo foi feito, foi homologado, mas só que tem um problema. É que as partes convencionaram a suspensão do processo enquanto aguardavam o cumprimento do acordo. Só que muitas das obrigações durariam 3 anos. E após 6 meses, o processo não ficaria mais suspenso. E era incrível, porque o desembargador colocava o processo em pauta de julgamento. Então era uma situação constrangedora, porque as duas partes iam, com um pires na mão, mendigar ao desembargador para que não julgasse o processo. E o desembargador dizia: não, mas já passou o prazo de suspensão, 6 meses, mas doutor, a gente conseguiu resolver o problema agora. E se o senhor julgar, o problema vai voltar a estacar zero. Então, assim, era um trabalho de mendigância, era impressionante. E isso vai acabar com o novo código. A gente sabe que certos tipos de relações, pela sua complexidade, não comportam um prazo de suspensão de 6 meses. Não há sentido nenhum para essa limitação temporal. E vejam que nós estamos falando de um pacto comum. Não é raro encontrar pacto de suspensão do processo. Na execução isso acontece com uma certa frequência. E o novo código, nesse aspecto, dá um salto de qualidade. Então, vejam que nós vamos ter que pensar, nós vamos ter que nos deparar, vamos ter a possibilidade de nos deparar com várias figuras negociais com as quais nós não estamos acostumados a lidar. Essas possibilidades de convencionar o procedimento, isso é algo no Brasil inovador. Em alguns sistemas jurídicos já se faz há um certo tempo. Na Noruega, por exemplo, se adota com grandes resultados a figura do calendário processual. E o calendário processual é uma forma típica de negócio processual, que também está prevista no código, no CPC projetado. E o calendário é extremamente interessante porque elimina sucessivas intimações das partes. Então, as partes comparecem em uma audiência e ali negociam com o juiz. Vejam que o juiz participa de tudo. As partes e o juiz sentam numa mesa, conversam, dialogam e conseguem estabelecer um calendário para a prática de atos processuais. E esse calendário dispensa as intimações. Não, por exemplo, o juiz entra em consenso com as partes e já estabelece quando a contestação será apresentada, quando a réplica será apresentada, quando as partes arrolarão as testemunhas, quando acontecerá a audiência e quando o juiz irá proferir a sentença. Essa é a parte que a gente sabe do calendário que não vai ser cumprida nunca, né? Porque não tem consequência para o juiz, né? Ele pode até se vincular e dizer que promete a sentença no dia tal, mas também se ele não sentenciar naquele dia não vai acontecer nada. Mas enfim, o que é interessante observar é que o calendário é extremamente válido, porque o processo passa a ser negociado, os serventuários da justiça ganham, porque terão menos trabalho, não vão precisar ficar intimando as partes, e eu já sei, pelo menos, eu tenho como prever e programar o desfecho do meu litígio. Então eu programo a minha atuação de acordo com aquele calendário que foi estabelecido. E essa é uma prática extremamente interessante. Isso pode acontecer na execução também com grande chance de êxito. Alguns magistrados já aplicando essa figura do calendário processual. Eu conheço pelo menos 2 juízes que adotam essa técnica e com grandes resultados. Então, o novo CPC também nesse aspecto vai ampliar
essas possibilidades de convenção, de negociação. E já me despedindo e reiterando aqui, doutor Sabino, os agradecimentos por fazer parte aqui desse evento, eu quero dizer que a negociação processual é algo sobre o qual nós deveremos pensar, e certamente nós deveremos nos atentar, independentemente de como venha o novo CPC. Como eu falei, hoje no sistema em vigor já existem múltiplas formas de negociação processual. Na verdade, os negócios processuais são subutilizados no sistema em vigor. Nós já poderíamos utilizar melhor essas figuras negociais. Mas com o novo CPC, teremos uma ampliação. De modo que qualquer litígio, claro, se a causa versar sobre direitos que admitam autocomposição, qualquer litígio passe a comportar esse tipo de flexibilização. O professor Gajardoni, que falou aqui também, no seu livro, um livro muito interessante que ele tem sobre flexibilização procedimental, ele usa a expressão flexibilização procedimental pelas partes. O negócio processual propicia isso, propicia que as partes, de forma voluntária, flexibilizem o procedimento. O procedimento passa a ser não apenas aquele que já está pré-estabelecido na lei, no procedimento comum ou em algum procedimento especial do CPC, mas as partes vão poder ter a chance de construir em consenso o seu próprio procedimento. Isso é algo extraordinário, isso é algo verdadeiramente inédito no Brasil. No Brasil, nós não temos precedentes disso nas nossas legislações anteriores. Nem no CPC de 39, nem no CPC de 73, nem no regulamento 737, nem nas ordenações, nem nos códigos estaduais. Nós não temos precedentes de uma abertura tão grande como se dá, ou como se pretende dar agora o CPC projetado. E eu, outro dia, fazia uma intervenção em um determinado evento, e um dos participantes me dirigiu uma pergunta, e assim, surpreso com essa figura do negócio processual, e a pergunta que ele me fez foi: professor, então imaginem que agora nos contratos de adesão, naqueles contratos que a gente celebra com prestadores de serviço, o acordo de procedimento já vai vir todo estipulado, sem recurso, sem possibilidade de prova testemunhal, invertendo a inversão do ônus da prova, né, em favor do consumidor. E como é que ficaria? Os consumidores que se encontram em situação de vulnerabilidade, como é que os consumidores podem se comportar diante de eventuais convenções de procedimento estipuladas unilateralmente nos contratos de adesão? E o Código cuidou de pré-excluir a possibilidade de negócios processuais em contratos de adesão, justamente para evitar que haja um aniquilamento de direitos, de conquistas que foram obtidos com o Código de Defesa do Consumidor. Então, essa preocupação nós não precisamos ter, porque o Código já faz expressamente a ressalva de que não cabe a convenção de procedimento para contratos de adesão ou naquelas situações em que a parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Às vezes a relação não é de consumo, mas a parte é hipossuficiente, a parte não tem um acompanhamento técnico, então aquela parte não tem condição nenhuma, obviamente, de estabelecer uma convenção de procedimento. Porque a convenção de procedimento, segundo o Código, ela pode ser feita antes ou durante o processo. Então, é possível falar em contratos de procedimento com o novo CPC. As partes, de forma contratual, já regularem previamente como será o procedimento para litígios relacionados àquele contrato. Mas, obviamente, que isso não vale, isso não tem sentido nenhum para aqueles contratos, supostamente contratos, que há quem diga que nem contrato é, né, nos negócios jurídicos de adesão, em que uma parte, em posição de superioridade, impõe a outra, na verdade, estipulações já pré-estabelecidas. Então, meus caros, eu queria só reiterar os meus agradecimentos e registrar aqui a satisfação de estar essa tarde com vocês, e agradecer ao Dr. Sabino, agradecer ao professor Erval, coordenador científico desse evento, e muito obrigado.